Olá, chegamos Bom aqui, dia. né, Fê? Deu uma atrasadinha aqui, tive uns problemas técnicos, mas resolvido, né? Coisas normais do dia a dia. Queria agradecer a presença de todo mundo, principalmente a Roca, que é a nossa parceiraça, que acompanha a gente, né, direto nos nossos projetos, no nosso escritório. A gente está muito feliz de estar aqui hoje. É a nossa primeira transmissão, assim, num webinar. Então, é bem bacana porque os nossos toques normalmente são públicos restritos, né? Assim, poucas pessoas. Então, foi bem legal dar essa oportunidade da gente expandir para mais pessoas acompanharem aí de onde estiverem. Ó, não se preocupe com o Black Friday, tá? Nada vai acabar em uma hora, então acompanhem aqui com a gente. A gente tem bastante coisa para debater, mandem as perguntas, a gente está aqui para tirar as dúvidas e conversar sobre o tema, né? Com certeza. A gente separou um assunto que interessa bastante para a gente, acho que todos nós arquitetos, ou quem está na área, e até mesmo os curiosos, né, do ramo. O que sempre motivou nós, assim, na área de arquitetura, decoração, é importante a gente sempre se atualizar, criar repertório, que é a melhor forma de buscar se atualizar nos projetos, essa parte da criatividade, que é muito importante. Então, a gente foi atrás de descobrir qual a melhor forma mesmo do arquiteto, do designer, se atualizar no mercado, né? E como muito do cotidiano, são as viagens. Através das viagens é um ponto importante da onde a gente vê o que está sendo feito no mundo inteiro, vê o que os outros profissionais que admiramos também estão fazendo, visitar os lugares, a arquitetura, isso é bem importante para se atualizar, né? Eu não sei vocês podem comentar, por favor, comentem. Aqui é um webinar, mas é um chat também, então a gente vai estar recebendo todos os comentários, as perguntas, vendo aí quem que está observando. Então, o que vocês também sentirem em relação ao que a gente está falando, quiser comentar, né, em relação à viagem, não sei se vocês também concordam, não concordam, pode ficar à vontade. Para nós, assim, muitos do nosso repertório mesmo que a gente aplica efetivamente nos projetos, porque a gente tem um escritório formado há 10 anos, então a gente até hoje já fez quase 280 projetos, e a gente sempre está buscando fazer projetos novos, essa é a ideia, né? Até buscar parceiros que trazem essas inovações. Mas a gente viaja muito, então, assim, muito dentro do possível, né? Mas para conhecer as arquiteturas que estão sendo feitas, esses produtos novos. Mas, assim, como efetivamente a gente consegue colocar isso para dentro do nosso escritório, ou do escritório de vocês? Até é uma pergunta bacana para ver, dividir se isso é feito também dessa forma. Mas trocando palavras com outros profissionais do mercado, a gente sentiu que muitas vezes a gente viaja, investe nesse tempo, nesse dinheiro que é gasto, né, de deslocamento, ida, e muitas vezes, a hora que volta para o escritório, muitas vezes a gente acaba não colocando isso em prática, né? Então, como absorver isso, né, Fê? Dentro do que a gente vê e também o porquê de estar viajando, buscando essas inovações também, por que isso é importante, né? Não, com certeza. A gente até conversou com algumas pessoas, por isso que a gente surgiu esse tema. Muita gente perguntava, eu vejo vocês viajando, vejo vocês indo em feira, e tudo isso, como que aplica, né? Porque às vezes você conversa, aí você volta de viagem, aí de novo já tem um lançamento, e de novo já tem outra viagem, acaba não aplicando, porque são investimentos do escritório. Tem que pensar que a gente, né, investe para viajar, tem um custo, tudo isso. O que está acontecendo? Essa questão de ser tudo muito rápido. Isso com a internet, com a tecnologia, até se vocês estão acompanhando aí os nossos slides, depois a gente vai disponibilizar para todo mundo poder baixar. O que tem aí? A questão da tecnologia, a tendência da inovação. O que acontece? É uma curva, então, de 1500 até 2000, a gente teve muita inovação. Tivemos todos os descobrimentos de continentes, tivemos descobrimento em relação à tecnologia, telefonia, revolução industrial, muita coisa, mas parece muito pouco perto da curva que a gente está tendo de 2000 até aí, por exemplo, está marcado até 2004, essa não é nem mais uma curva, virou um exponencial mesmo, então a tecnologia e a inovação é muito rápida e a gente trabalha com isso, né? Exatamente. E aí a gente fala, mas ok, o que isso influencia então na nossa forma de projetar? Então, assim, o arquiteto nunca vai se distanciar do desenho à mão, nunca vai se distanciar dessa criatividade que é
Mas a gente precisa se atualizar, até porque se a gente acompanhar aquela curva de crescimento, a gente vai ver que essas inovações e essas tendências, elas impactam a gente diretamente, sim, no nosso cotidiano, principalmente na forma de projetar. Um dos exemplos que nos chocou bastante, quando a gente ficou sabendo, até faz um certo tempo, né, com a criação do Apple Watch, foi uma coisa bem... Você nunca imagina como isso vai entrar dentro do mundo da arquitetura, principalmente da interiores, né? A criação do Apple Watch, muitos dos funcionários lá nos Estados Unidos adquiriram o produto, só que o Apple Watch ele tem uma função, para quem não conhece, que é uma função de avisar a pessoa se ela está muito sedentária, se ela não foi tomar água. Então, assim, ela te ajuda nessa rotina mais saudável, o que é bacana, super interessante, né, Fê? A gente acha super legal, porque num mundo em que o computador sentado faz as pessoas terem outras doenças decorrentes do trabalho, ele ajudou nesse sentido. Só que ele pedia para os funcionários muitas vezes se levantarem, andar, tomar uma água, e isso fez com que a produtividade efetiva dos escritórios caíssem, reduzissem em torno de 30%, o que é, de certa forma, ruim para a empresa, né? Então, o que as empresas tiveram que fazer nesse momento? Elas tiveram que se adaptar no mobiliário, na arquitetura do espaço corporativo, para que os funcionários tivessem que atender a essa demanda do Apple Watch, que na verdade é uma demanda fisiológica, o que é bem bacana, mas ao mesmo tempo não parassem a sua produtividade, porque muitas vezes ele estava no meio de um processo criativo, no meio de um processo super importante de concentração, e aí ele não tinha como sair da sua mesa. É isso, a gente está falando de uma questão, o Apple Watch, mas assim, existem inúmeras outras que fazem com que a gente mude o nosso comportamento. E nós, arquitetos, temos que entender o comportamento do cliente porque a gente projeta o espaço que eles vivem, que eles Exatamente, e essa demanda que vem vindo. E aí, voltando nessa questão do escritório, aqui a gente mostra o que é a diferença entre a inovação e a disruptura. Então, muitas pessoas até não entendem, não conhecem o que é a disruptura dessa inovação. Inovação, a gente, eu estou fazendo um projeto atual, meu escritório atual, eu estou sempre atualizado. Só que a disruptura, ela vem de uma forma tão rápida e uma inovação que é tão aplicada ao cotidiano, tão bem aceita, que ela rompe com tudo que foi feito até hoje. E você não sabe mais viver sem aquilo. E você não sabe mais viver sem aquilo e você ainda não está adaptado e todo mundo já está fazendo e quando você vê, você ficou para trás. E aí, supostamente, alguém que está atualizado no mercado se vê para trás da linha, né? Então, aqui a gente coloca as inovações são coisas que a gente já vem fazendo, mas de uma forma melhor. Isso é uma inovação. Eu já faço isso nesse sentido. Agora vem uma tecnologia, um aplicativo novo que me ajuda a desenvolver ele. A disruptura é uma coisa que te mostra, não, por que você faz isso dessa forma? Se fizer dessa outra forma, é muito, muito mais eficiente. E aí todo mundo para e pensa, nossa, é verdade. E aí tudo que você vinha fazendo, vinha projetando daquela forma, mudou totalmente, né? Então, o que a gente coloca aqui como um exemplo até bem do cotidiano, ele entra um pouco na arquitetura, mas ele está para todas as pessoas que é essa questão da tendência. Então, por exemplo, a gente tinha, quando a Microsoft criou o computador, né? Então, assim, já foi uma inovação ter um computador dentro da sua casa. Sim, então, mesmo por escritórios. Os escritórios eram todos pranchas à mão, desenhado. A gente ainda tem muito disso, mas mudou muito, né? Sim. Porque virou tudo computadorizado. E esse acesso a ter isso em casa. E aí vem o Steve Jobs na Apple, e aí ele cria um tablet celular que é computador, ou seja, você não mais precisa ter um desktop na sua casa ou no seu escritório, você anda com ele para onde você for, você se comunica, você trabalha. Então isso é uma disruptura. Então a partir de um momento do outro, quem investiu muito em computadores fixos se vê no momento de perda, né? Então essa disruptura, ela faz, não faz com uma característica, ela vem e ela muda todo o formato que você vem trabalhando. Para poder entender, né, Fê, melhor como que chega nessa disruptura, a gente volta lá naquela questão lá da inovação e das tendências. As tendências, elas mostram para nós o caminho que está seguindo para essa disruptura. O que a gente... Porque assim, nós até quando a gente vai apresentar projeto, a gente fala para o cliente, nossa, é tendência do mercado, é tendência, é uma palavra muito usada, eu acho que pouco conhecida. A gente até, para poder trazer um pouco para vocês embasamento do que a gente, né, que a gente vai chegar no nosso assunto em relação às imagens, como aplicar, é muito importante que a gente consiga dividir com vocês o que a gente aprende em relação ao que são tendências.
que está muito ligada ao marketing, né? Tem a ver com arquitetura, né? É aplicado, mas é muito importante entender o que elas são. Principalmente, vamos lá, isso, o que são as tendências, né? Então, as tendências, até o Philip Kotler é o bambam do marketing. Ele fala que a direção que alguma coisa está se desenvolvendo ou se transformando, um fenômeno de evolução. Por que ele usa isso? Você viu que ele não direciona só para uma característica ou um ramo, é tudo. Então, as pessoas, igual a gente falou, né, uma tendência, uma disruptura. As pessoas, elas vão se comportando e vão tendo as inovações e os comportamentos vão mudando e estão gerando outras necessidades. E são nessas necessidades que a gente está focando. E as grandes empresas, os grandes eventos, eles mostram exatamente esse sentido, essa direção para onde você, né? E aí que entra a parte arquitetônica, porque os espaços que as pessoas ocupam, a forma que essa sociedade está caminhando para essa tendência, é a forma que a gente tem que anteceder, se especializar e já propor essas soluções, ou nem soluções, para a solução vai depois um problema, mas até já prever quais serão os problemas desse novo uso, né? Então, isso entra na parte de arquitetura. Da tendências também, importante para conhecer a fundo, é saber que existem as macro e as micro tendências. Isso é importante porque muitas vezes a gente fica preso nas micro tendências e não vê que algo muito maior já está te levando para um outro lado. E é esse lado maior que vai levar lá para a disruptura. As micros são bem importantes, porque elas têm um curto mais prazo e é onde fica mais a aplicabilidade, mas essas macros é as que ditam essa linha maior. Então, a gente coloca como macro tendências, por exemplo, a tecnologia. O que a gente divide no escritório? Por exemplo, as macros são onde o escritório está direcionando em relação a formas de projetar, em relação a formas de apresentação, relacionamento com o cliente, como que vai ser feito isso. As micro tendências a gente coloca em projetos, então, cores, texturas, materiais novos, mais ou menos nesse sentido. Normalmente a gente divide dessa forma para poder ficar melhor de analisar e tentar observar elas, né? Isso é muito bacana, até está no livro do Hitmakers, quem estiver interessado depois de pegar contato desse livro. Ele fala o seguinte: tendências e estilos são tão importantes para o sucesso da sua marca quanto a qualidade de educação dos seus projetos. O que ele quer dizer? Não adianta você ter um projeto bacana, a parte de ergonomia é muito importante, a parte funcional é muito importante, mas para quem você está fazendo essa tendência, esse estilo que você está levando? Isso é muito bacana da gente pensar quando a gente está projetando. Não sei se vocês concordam. É uma forma de você se comunicar com esse público do qual você está querendo atrair e qual você atrai efetivamente. Então, isso é uma outra parte ainda, mas é muito importante que hoje em dia, com essa comunicação da tecnologia, a gente se expõe no mercado e não necessariamente você vai atrair as pessoas ou o público-alvo, né? Então, essas tendências te ditam para onde está indo a macro e você foca no que seria o seu público, né? E aonde estão, né? Onde a gente encontra, onde estão essas tendências, essa macro e micro tendências. Então, é aí que a gente entra no ponto da nossa conversa aqui, que a gente encontra principalmente nas viagens. Então, viagens, tanto elas a trabalho ou viagens a passeio. A gente sabe que arquiteto, designer não sossega mesmo quando está viajando, vai num restaurante, quer ir lá ficar tirando foto do detalhe, né? Os maridos, os amigos já sabem, sempre procurando um lugar para você se atualizar, tá ali prestando atenção nos detalhes. Isso é muito importante, sim, tá? Isso é importante, acho que isso está nato no arquiteto, no designer, isso é uma coisa... Observar o espaço. Observar o espaço o tempo inteiro. Nas feiras nacionais, internacionais, então a gente igual teve a Feira Revestir, que é uma das maiores, né? Acho que é a maior da América Latina, né, de revestimentos, então tá sempre as empresas trazendo para nós esses materiais novos. Então isso é muito importante, sim, visitar as feiras, visitar as mostras, para ver o que os outros profissionais estão fazendo, né? E tem os cool hunters, que aí já entra numa parte um pouco mais empresarial, que existem, né? Essas empresas especializadas em ditar, resumir mais ou menos o que está sendo feito em pesquisas e mostrando qual o caminho dessa linha que está seguindo, né? Então aqui a gente tem uma pergunta aqui, acho que é Bernardo, da Ana. Como vocês definem o estilo arquitetônico de vocês, né? O nosso estilo hoje, depois de 10 anos, a gente conseguiu adotar uma linha, lembra que a gente volta na tendências e na macro? Então a gente fica nessa macro que a gente acredita muito num estilo clean, porém com a personalidade do cliente. Então isso é o que a gente mais busca. O que se enxerga há muito tempo.
Muito antes, no nosso ver, contratava-se o arquiteto muito também só pelo estilo do arquiteto, né? Então, agora se acredita muito mais na personalização do projeto. Então, quanto mais personalizado é o projeto para o cliente, a gente tem muito mais ferramentas para trabalhar, tanto em formas de acabamentos, de tudo que você pode, de variedade, de opções. Então, quanto mais personalizado para o cliente, melhor, porque é a casa dele, é o produto dele, a empresa, cada empresa tem uma identidade visual, isso é muito importante estar comunicado no projeto, mas a nossa base a gente pode considerar que seria mais o atemporal, que é o que a gente busca, que é baseado na sustentabilidade. Então, o projeto atemporal, ele é muito sustentável, porque você não altera ele sempre, no máximo você tem um retrofit, e o atemporal e o clean. Mas o que eu acho que o mais importante disso é a personalidade. Isso é importante, por isso mesmo, estar se atualizando e vendo essas tendências, porque muitas vezes a gente coloca para o cliente uma solução de um problema que ele virá a ter nessa novo imóvel, nesse novo formato de vida, porque as pessoas também têm várias fases, né, da ocupação, principalmente a residencial, ou mesmo a de trabalho, então isso é bem importante ficar sempre atualizado para poder colocar em prática, né? E aí a gente coloca, tá, fui visitar, vamos lá, gastamos o tempo, a gente vai, por exemplo, todo ano para Milão, para ver o que está sendo feito, se dedica tempo, sai do escritório, vocês sabem como é a loucura, né? Para sair, deixar o escritório para ir atrás dessas tendências, ver o que está sendo feito. E a hora que a gente se depara, muitas vezes, com uma inovação, uma disruptura, né? Vamos colocar disruptura, agora que todo mundo já se familiarizou o que é uma disruptura, a gente, muitas vezes, tem algumas reações, assim, e até a gente mesmo estranha. Eu sou super atual, adoro coisa nova. Mas muitas vezes a gente se depara com coisas que a gente fala, não sei se isso eu usaria num projeto, né, Fê? Será? Isso não cabe para mim. E aí, o que a gente chegou numa pesquisa que bem bacana. Essa lei de Laver que vocês vão ver aqui no slide, é um resuminho, né, mas é uma lei antiga da moda. Então, ela mostra como as pessoas se interagem com essas inovações. Então, isso não é uma coisa de hoje, vocês podem ver aqui, uma coisa que de muito tempo, já que vem sido estudado, e é um comportamento humano, então entra numa maioria, então não pode ditar como regra, mas é uma maioria, como a gente se relaciona a essas inovações, né? Então, a lei da moda, ela é bacana para entender o comportamento estudado humano em relação a tudo que é novidade e tudo que é ultrapassado. Então, a gente fala aí, tudo que a gente vê que é muito inovado há mais 20 anos, ou mais 30 anos, a gente acha que ele é indecente. Só que aí vai passar um tempo, a gente vai estar usando. Então, por isso que que é bacana, quando você vai nessas feiras, ou algo que é muito, que traz... Porque o que acontece? As grandes empresas, elas têm muito contato em pesquisa de comportamento, coisas que a gente não tem esse acesso. Então, é através delas que a gente consegue entender um pouquinho para onde está indo. E por que onde está indo? Não é uma coisa da cabeça só deles. Eles fazem uma pesquisa muito grande de comportamento humano. E normalmente é ditado nessa... Por isso que tem que tomar um pouco... Por isso que a gente toma, né? A gente toma um pouco de cuidado quando a gente faz muito modismo de projeto, que seja uma coisa fixa. Porque vai passar alguns anos, ou vai ficar o ridículo, que a gente está falando aí, e aí volta a ser encantadora, igual eu estava conversando com a Fernanda, que a gente debate no escritório, essa questão dos candy colors, né, que a gente ama, rosé, verdinho. Mas assim, volta lá atrás, quando, não sei, falando pela idade, quando a gente ia naquele banheiro antigo, aquele vaso sanitário rosinha. Isso para nós era uma ruptura do, isso é passado, isso é antigo, isso não se usa. E hoje a gente vê como, quando foi colocada essa proposta, que já faz algum tempo, até as pessoas terem essa aceitação, também chocou, né? Nossa, mas esse tom, por quê? Esse tom é antigo. E aí, hoje, a gente vê colocando esses projetos e a gente ama e adora. Então, é importante ter a consciência de como a gente tem esse primeiro comportamento para não fazer uma análise rápida e preconceituosa e perder a informação que vai ser usada, informação importante e que pode ser utilizada e até para se colocar à frente, né? Tem mais uma pergunta aqui. Vocês foram recentemente para o Vale do Silício. Tem alguma tendência ou disruptura na arquitetura que vocês sentiram por lá? Legal, estão acompanhando a gente, hein, nas viagens. O Vale do Silício é uma referência, né? Então, não tem como não ver algumas disrupturas, mas igual eu falei,
vocês vão ver aqui também, a gente vai colocar para frente como fica essa aplicabilidade efetiva do que é visto. Então, isso a gente também desenvolveu e a gente aplicou efetivamente nessa viagem. Então, deu sim para perceber as rupturas. Mas se você não faz uma preparação para onde você está indo e o que você vai ver, você não vai conseguir identificar. Vai visitar restaurantes lindos, vai passear com os amigos, vai conhecer um lugar lindo. E não necessariamente vai trazer a informação que é necessária, né? Então, isso é importante. Sim, a gente viu, a gente já aplicou algumas coisas novas no escritório, né, do que a gente trouxe lá do Vale. Até a gente vai colocar aqui para frente o que a gente separou. Nós separamos para vocês o que a gente entende um pouco do que a gente está usando para o escritório como tendência para 2020. Então, o que a gente coloca aqui? As pessoas preferem a complexidade até o ponto que pode entender alguma coisa. O complexo faz a gente estranhar. Por quê? Porque eu não me identifico com ele, eu não me relaciono, eu não entendo. Então, é importante tirar isso da complexidade e passar para um entendimento maior, porque isso vai fazer com que isso fique mais fácil de aplicar. Então, é isso que a gente coloca, reconhecer essa tendência, reconhecer o que é mais ruptura e se preparar para isso, né? A importância de viajar e frequentar as feiras também, igual a gente já tinha citado aqui, é se manter atualizado, ter os insights valiosos e abrir a mente do mundo atual, contato com culturas diversas. Não foi a gente que chegou a essa conclusão de que é importante visitar feiras, mostras, né? Isso até a gente se deparou e foi bem bacana, sim, né? Que os estudantes renascentistas, então assim, naquela época, já eram instigados a viajarem para criar esse repertório, registrar, então já fazia parte de uma educação lá atrás, então assim, não é algo novo, então é bem importante mesmo para a nossa profissão se manter atualizado, mas, né, por onde começar? Então, primeiro, como a gente faz no escritório, né, depois de alguns anos em que a gente era levado pela corrente. Tá? A gente se sentia assim, né? Vai ter uma viagem, vamos ter, passa o ano. Apareceu. Ou muitas vezes, nossa, passou o ano e eu queria muito ter ido naquela feira, queria muito ter participado daquela palestra e fiquei de fora porque estava engajado em outras coisas. Então, a gente primeiro, quando começa, do final para o começo do ano, né, não tem uma regra, mas a gente monta e identifica um cronograma. Depois, é importante preparar essa viagem ou essa ida, nem que seja, não precisa ser uma viagem extensa. O que você vai arrecadar de material durante esse processo de repertório, criação de repertório, e quando você volta, como assimilar isso dentro do seu trabalho efetivo, que é isso que você vai fazer, projetar, né? Projetar ou transformar isso em outro conteúdo para outras pessoas, né? Hoje em dia com a mídia social é muito legal, porque os clientes acompanham a gente na mídia social, também vendo essas tendências. E se comunicar o que você viu para eles é muito bacana também, porque está dentro do projeto, é muito legal. Exatamente. Então, primeiro, como montar esse cronograma? Como a gente faz no escritório? Então, a gente primeiro pontua a agenda do ano, a gente lista tudo. É tipo um brainstorming geral. A gente lista todos os eventos, feiras, tudo que vai existir naquele ano no mercado. Então, é importante fazer essa seleção através como? Contato com os colegas é importante, contato com os parceiros é importante, que eles também falam, vou estar em tal feira, essa feira é bacana, essa amostra é legal, o que vai ter de lançamento, e tem sites especializados também que mostram a agenda da arquitetura e do design ao longo do ano. Então, a gente faz isso e depois a gente começa a selecionar. Só que a gente faz essa seleção como, né? A gente seleciona primeiro o que está dentro do nosso escopo financeiro, também, né? Sim. Tempo, que vai ficar fora do escritório, né? E o que está mais relacionado à sua marca. Então, o que é a marca e especialização de projeto. Eu estou mais no ramo de interiores, eu estou mais no ramo arquitetura, construção. Então, assim, precisa fazer esse filtro, porque, gente, não dá para fazer tudo, não dá. Então, isso é importante, não sature a agenda, porque não vai dar tempo nem de digerir o material que foi visto, vai ficar muito tempo ausente do escritório ou do trabalho, e muitas vezes vai gerar uma insatisfação de coloquei muitas metas e eu não consegui cumpri-las. Então, isso a gente ouve muito dos colegas de profissão. Com certeza, a gente mais... Fui para Milão. É o que a gente sentia também, né? Vem muito da nossa vivência, porque eu não sei se vocês até quiserem compartilhar alguma coisa, o que a gente sentia, a gente andava, e depois não lembrava, ou não conseguia dar conta, ou ficava muito corrido, ou atrapalhava
o que a gente mais conversa e ouve é que atrapalha o andamento do escritório mesmo, porque o escritório, né, Tem que andar, nosso, não dá para ficar tão tempo. Isso. E aí, determinando os eventos, a gente se prepara para a visita. Aqui, no caso, a gente está colocando viagem, né, como um exemplo. Então, primeiro, quanto tempo eu vou ficar fora? Eu posso ficar fora esse tempo? Eu vou ficar menos? Eu vou ser mais focada? Onde eu vou? Eu vou visitar, vou estudar o local antes. Então, eu já vou fazer um roteiro de proximidade. Isso é muito importante. O que a gente percebia até em Milão? A gente ia para um lugar, depois ia para outro. Quando via, estava fazendo aquela maratona na cidade. E dispersava muito tempo. Então, isso é importante fazer, estudar o local, fazer uma seleção bem pontual. Ao mesmo tempo, aqui do lado tem uma coisa muito interessante, mas o meu principal, nem que eu tiver que cruzar a cidade para visitar, faça, se for importante, e liste por ordem de prioridades. Porque senão, no meio do caminho, vão surgir outras intercorrências e não vai visitar o que foi colocado como mais importante para ser absorvido naquele local, né? Durante a viagem também. Não adianta a gente ir até lá e não produzir o material necessário, tanto para arquivo pessoal quanto para divulgação. Porque o vivenciar é importante, o sentir, mas lembra lá até que estava escrito lá na Renascença, o registrar é muito importante. Você conseguir deixar anotado e ter... Hoje em dia, com a tecnologia, é muito mais fácil, né? Porque antes a gente não tinha tanto acesso para fotografia, para guardar, para tudo. Então, hoje em dia é muito melhor, né? Exatamente. Mas, assim, tudo tem que ter um nível de qualidade. Também o que a gente sentia nas outras viagens? Vinha naquela correria, fazia as fotos, gostei disso, quer dizer, quando chegava, a luz estava horrível, não dava para entender o que era o produto. Cortava, imagem, não aparecia tudo. Não aparecia de onde era o fornecedor, o fabricante, então não conseguia obter mais informações sobre aquele produto, ele só era uma imagem, então não dava para aplicar. Então é importante fazer fotos e vídeos gerais do ambiente, estou nessa localização, ou estou nesse ambiente, quem é o profissional, quem é o fornecedor que está apresentando esse produto. Foto dos detalhes, então aí sim, como é o acabamento, como é essa aplicação, e as fotos instagramáveis que a gente não tem como ignorar, que hoje em dia é super importante. Então as fotos em retrato, são fotos contém mais emoção, ela sai mais posada, ela sai um pouco da questão técnica do que está sendo apresentado e entra mais nessa questão mais emocional, que vai se relacionar mais artística, vai relacionar com o seu público, né? Material de conteúdo também é importante. Então, assim, não só fazer fotos verticais, lembrar de fazer fotos horizontais, porque, por exemplo, o Instagram, né, que hoje é uma das maiores ferramentas, a gente tem no Stories, na vertical, e não no feed, no horizontal. E ainda é mais quadrado. Então, para não cortar depois essas imagens, né? E gerar imagens em alta resolução, que muitas vezes você consegue divulgar esse material do que você está captando para outras mídias, revista, digital, revista impressa, sites, blogs, todo mundo hoje em dia procura um conteúdo diferente, atualizado. E se você já estava naquele lugar, teve aquela experiência, tiver um conteúdo legal para eles publicarem, ainda mais, né, divulga seu trabalho, o seu nome. Então, muitas vezes a gente era convidado a expor algum raciocínio e quando ia selecionar as fotos, não tinha nenhuma que entrava e se encaixava na qualidade. Então, isso porque não dá para viajar sempre com um fotógrafo profissional, né? E aí tem o pós-viagem. Então, voltou, fez todo esse material, cheguei. O que fazer com toda essa informação? Eu acredito até que, assim, até as outras partes até seja mais natural todo mundo fazer e seja até mais simples, né? Não da forma até mais, nossa, maravilhosa, mas pelo menos faz. O que eu acho que pega mesmo é o pós-viagem. Porque fez todo o material, voltou, chegou naquele turbilhão que você deixou o escritório para trás, deixou os trabalhos, as coisas para resolver, e não faz a devida análise do que foi visto, né? Do que foi apresentado. Então, o que a gente selecionou? Como a gente faz no escritório? Até se vocês tiverem algum outro formato bacana e querem dividir com a gente, eu acho bem legal trocar essas informações, eu acho que é pertinente, né? E o que a gente divide? Primeiro a gente tira do celular, tira da câmera, joga para uma pasta do computador, nomeia ela certinho aonde foi que você visitou, qual o ano, e aí depois se dedique que seja 1 ou 2 horas para selecionar uma lista. A gente faz 2 listas de top 10. Uma das listas é o que a gente vê aquela macro tendências. Tá? Então, vamos dividir macro e micro, são 2 listas, uma de macro e micro. Então, a macro é aquela que talvez a gente se identifique
um pouco menos porque ela está numa curva meio distante, então é uma coisa que te causa estranheza. Mas você vê que está frequente. Então, são aqueles estandes, todo mundo entra, fica meio assim, né? Não sabe como reagir. É importante, eles são importantes. Mas aí você vê que ele se repete em 2, 3 principais, ou seja, isso está mostrando uma tendência. Então, a gente faz uma lista dos top 10. Ou se for alguma coisa menor do que uma viagem, por exemplo, para Milão, pode ser o top 5, né? Não tem uma regra. Mas, assim, faça uma lista dessa macro tendências. E aí a gente faz uma lista das micro tendências. Então, as micro tendências é o que a Fê tinha colocado, que é acabamentos, tendência de cor, essa tendência de aplicabilidade nova, um novo uso do espaço. E aí a gente mobiliário, um novo design, exatamente, uma coisa assim, um produto. Não quer dizer que a nossa seleção seja a mesma do que todos os profissionais que visitaram o mesmo local. Eu acho que até o mais diferente, bacana é ter a diversidade, porque cada um vai ter o seu olhar também, tem o seu público, né? Exatamente. Então, como que a gente divide isso? A gente separa normalmente pela nossa marca. Então, o que eu entendo hoje como a nossa marca e como essa tendência se relaciona com ela, né? Então, assim, vamos supor, hoje o escritório está mais especializado em interiores. Então, assim, tem muita coisa de macro tendência voltada para construções em larga escala, tá? É bacana entender, mas ela não vai provavelmente entrar na minha listagem, porque, como eu falei, não dá para você se aprofundar em tudo. Os marcas também que têm a mesma visão que a sua, a gente acaba acompanhando as marcas, nomes, arquitetos renomados que mais ou menos pensa da mesma forma que você, ou parecido. Então é bacana ter essa sinergia com a marca que você escolher, porque com certeza quando ela for ter um lançamento, alguma coisa, vai estar ligado com seus clientes, que é o seu público. Isso aí já faz o link do cliente, porque é o teu público. Então, como você vai absorver esse conteúdo que você viu e vai conseguir efetivamente colocar isso para o seu público-alvo, né? E em que contexto está inserido essas tendências. Então, aquilo que eu falei, maior número de profissionais, ou você viu isso em maior número de vezes, né? Então, ela tem uma tendência maior, né? Então, aqui a gente leva em consideração a aplicabilidade dos nossos projetos também. Aqui tem um exemplo dos cristais da Preciosa, que é um fabricante também de cristais, né? Obviamente, isso é um lustre, vocês estão vendo. Ele é um lustre que, ao sopro do som, ele muda e interfere a cor dos lustres, dos cristais, né? Obviamente, você não vai colocar um lustre desse tamanho num residencial, mas... Né, bom, quem estiver interessado, né, também é da marca Preciosa. Mas ele representa uma tendência onde, sim, já estamos vendo que há essa interação entre o ser humano e os produtos. Usuário e tecnologia. Usuário e tecnologia. Onde a gente consegue alterar mobiliários ou peças que são mais versáteis dentro do nosso cotidiano. Não tem mais tanto aquela coisa fixa. A altura de mesa, a altura de lustre, a altura de pendente. Então, hoje em dia, iluminação ele tem se adaptado ao cada usuário. Até porque uma casa podem ter 5, 6 pessoas que cada um tem uma estatura, cada um tem, né? Então, a gente viu isso como uma tendência dessa interação entre o produto e o usuário mesmo, né? E por que selecionar também, além das macro tendências, por aplicabilidade, né? Por quê? Temos os projetos futuros. Então, é importante a gente trazer para dentro um acesso rápido o que foi visto para efetivamente colocar nos próximos projetos. Muitas vezes você não está com aquele projeto, mas você já está deixando ele no jeito para um próximo projeto que entrar. Aí entra a questão da rapidez, né? Então, é importante. Lembra a curva da... Curva não, já é um... não adianta também... O importante é fazer, mas a gente não pode esquecer que esse exponencial é um fato. Então, tudo está mudando muito rápido. E mesmo os projetos estão em velocidade diferente, já é uma tendência. Então, quanto mais rápido você aplica, mais novas tendências virão, mais por dentro você vai estar mais conectado com o seu público. O que a gente sentia antes? A gente tem que estar preparado o tempo inteiro. Então, hoje, quando entra um projeto no escritório que é desafiador, até no último talk que foi bem polêmico, a gente, hoje em dia, tem praticamente 3, 4 dias para desenvolver um conceito, que esse conceito depois vai ser transformado em aplicável, mas a gente tem que estar preparado. Não vai dar tempo de fazer uma pesquisa para entender a fundo, são raros os casos. Essa pesquisa tem que estar antes, porque se você está dentro dessa tendência, você está dentro do comportamento,
quando o seu cliente vier com uma necessidade, mesmo que essa seja fora do seu usual, do dia a dia, você vai conseguir rapidamente reconhecer. E aí você reconhecendo rápido, o seu projeto vai ficar muito mais bacana, muito mais alinhado com a necessidade do cliente, né? A Simone colocou uma questão muito importante. Hoje o Brasil, essa questão, vocês sentem dificuldade em encontrar aqui no Brasil os materiais que vêm lá fora? Menos, sim, mas muito menos. Eu acho que a gente está mais atual naquela questão. Eu acho que assim, encontrar, a gente encontra. A questão é conseguir financeiramente até viabilizar isso em projeto, porque você até encontra, os fornecedores estão por aí, mas o que tá legal aqui é como o design brasileiro, as empresas brasileiras, elas estão equiparando em qualidade e acompanhando essa tendência. Então, as grandes empresas brasileiras também estão acompanhando. Então, talvez não o mesmo produto, mas o mesmo conceito, o mesmo design, ou muito parecido. Então... e aí também como aquela questão da inovação muito rápida, então ela está chegando mais rápido sim no Brasil. Obviamente, a gente tem que usar a nossa criatividade, né, para poder aplicar de outras formas, porque não é copiar o que tá, né, é tentar achar aqui no nosso mercado, igual a Fê falou, quem mais está conversando com a sua linha e que consegue, muitas vezes, até a gente propor para os fornecedores uma linha... Isso é legal, que a Mariana colocou. Às vezes, até muitas vezes a gente traz das feiras naquele nossa lista de 10, top 10, na parte, né, de micro ou até macro, a gente acaba apresentando os fornecedores. Olha, bacana, a gente viu isso, você não tem, pensa em relação a isso. Acho que é legal você ter... Então, esse feedback, esse contato direto com os fornecedores, acaba... É bem legal, tem muitos fornecedores que vão atrás de descobrir como trazer para o Brasil, de como viabilizar isso é bem bacana e é importante sim, igual a Simone colocou, porque efetivamente isso tem que sair do papel, né? Isso é o que a gente acredita, né? Exato. Então, e aí a gente usa esse material também para convencer o cliente, então, porque ele não viu o que a gente viu lá fora, né? Então, fica fácil quando você vivenciou aquilo, mas e quando a pessoa... Fala, nossa, que lindo! Que lindo o quê, né? Exatamente, por exemplo, igual até o último material que a gente colocou na mesa de reunião de escritório, que é o da Roca Stone, é super inovador, você tem que apresentar todas as tecnologias para o cliente, até para mostrar a aplicabilidade, embasamento técnico, então... sempre que vê alguma inovação assim, é importante se aprofundar no assunto para poder colocar isso para o cliente, porque ele também tem que comprar a sua ideia, né? E para a equipe do escritório. Então, para quem tem escritório pequeno e para quem tem um escritório com outras pessoas que fazem essa questão técnica, desenvolvem os executivos, elas também têm que estar inseridas nesse meio, eles também não estiveram lá. Então, tem que trazer toda essa informação e mostrar de uma forma clara para que fique bem explicativo, né? E aí, muita gente, mas e como que eu vou fazer essa lista se eu esquecer de alguma coisa? Não sei. Vai esquecer alguma coisa, mas... desespero, né? Rola um desespero, mas assim, se lembrou é porque aquilo se relacionou com você, então, efetivamente, se alguma coisa ficou para trás, provavelmente não era o que era o principal para o seu trabalho. Aqui é um exemplo prático que a gente trouxe até de Milão. Quando a gente foi para Milão esse ano, a gente não tinha esse projeto do cliente, e aí ficou na cabeça algumas ideias de marcenaria que tinham, essa questão das fixações super fininhas, né? E a gente usou para o cliente como exemplo, efetivamente colocamos em projeto e está em execução, está em fase de finalização agora esse projeto, então até dezembro a gente já tem as fotos, mas se eu não tivesse esse embasamento técnico, nem passar para os fornecedores como executar isso de uma forma aplicada, né, executível, né, a gente não teria feito. Outro exemplo aqui também são os tapetes orgânicos, né, que a gente viu lá da Patrícia Chiola. Muito, na verdade quase não vimos tapetes em medida padrão ou retangular. Exatamente, assim, é uma coisa que causou estranheza para o cliente na primeira proposta. Por quê? Porque ele não estava inserido, então... Lembra da complexidade, né? Ele não se relacionava, mas mostrando isso em grande escala, que é uma tendência, né? Aí foi bem aceito, entrou para o projeto, né, um tapete orgânico, e hoje a gente tem sim os fornecedores que também executam isso para nós aqui no Brasil, né? E aí o que a gente viu também, como tendências, né, que são as nossas, uma das nossas seleções, né, como tendências desse olhar para 2020, continua com tudo essa questão da sustentabilidade, não é continua, acho que é uma necessidade geral. Sim, é uma necessidade muito importante que a gente não pode deixar de lado.
A integração dos ambientes, então aquela questão de ambientes segregados também está muito forte, né, Fê? Os ambientes de vários usos, que tem a versatilidade. O design sensorial, igual a gente colocou lá da luminária, então como se colocar em sensação com os objetos, poder modificá-los, essa versatilidade. As formas orgânicas, tá? Aqui tem uma foto até de uma luminária do Ingo Mauer, né? Que foi esse ano, que é um super designer. Que inclusive ele foi homenageado esse ano em Milão. E ele trabalha muito com as formas orgânicas, trazer muita natureza dentro do design, né? Os móveis multifuncionais, então, que atendam às necessidades do cotidiano de uma rotina doida que a maioria leva. Então, é importante que os móveis sejam funcionais para essa rotina, não só a questão estética. E a estrutura aparente, que é uma coisa assim, no geral a gente não tem tanta relação, a gente tem um outro estilo, mas é importante saber que é uma tendência. Então, em algum momento, isso precisa ser avaliado, pode ser usado, né? E aí a gente coloca aqui para vocês, né, como um overall aqui, que é a experiência de espaços mais sensoriais e eficientes. Então, a gente colocou isso busca, como, né? Como um overall desse ano, e uma proposta da macro tendência para o próximo ano. Então, que esses espaços que nós estamos projetando, eles sejam mais sensoriais, eles sejam mais sustentáveis, no sentido que a Fê falou, mais duráveis, né? Tanto os materiais que são aplicados para gerar menos resíduo, né? E que sejam mais eficientes, que atendam à demanda realmente do que o público está procurando, tanto no residencial, no dia a dia, quanto no corporativo, na produtividade. Cada vez mais, né, até com a neurociência, neuroarquitetura, se aliando, ajudando a gente nessas pesquisas para entender o que o nosso público precisa, sem saber que precisa. A gente já ter essas soluções antes de ter o problema. Então, isso que a gente coloca para vocês. Tem mais uma pergunta aqui. Quem não consegue ir para Milão, Paris, Vale, etc., o que fazer para ficar antenado e não sofrer uma ruptura? Segue a gente aqui no Instagram. A gente busca, realmente não dá para viajar para todo lugar, não tem como, quem está começando principalmente, ou por vários outros motivos. As redes sociais ajudam bastante. Seguir outros colegas de profissão, tá dentro dos sites, acompanhar os parceiros que lançam tendências. Igual a gente falou, o Brasil ele não está tão longe, assim, está muito antenado também, então sempre está chegando. É do arquiteto, é nato o arquiteto pesquisar, observar. Então, como a Mariana falou, tá nos espaços novos, visitar, nem que ser as feiras nacionais, já é muito válido. A gente gosta bastante de dividir o nosso dia a dia, as nossas pesquisas. Eu acho que isso é muito importante para a nossa classe, para a gente se unir, entender nessa solução para os nossos clientes. Eu acho que isso é muito importante, o papel do arquiteto e do designer no dia a dia das pessoas. Então, quando a gente não consegue fazer essas viagens, a gente acompanha, assim, também as nossas referências na internet, no Instagram, no Facebook, nos principais sites. Então, é assim que a gente faz. Bem legal a pergunta aqui. E aí, para deixar uma reflexão aí para todo mundo, né, porque a gente colocou aqui, nesse livro também, Novas Tendências, Marketing Novas Tendências, você viu que é legal, a gente também busca sempre referências, e tentar entender comentários que estão ligados à arquitetura, mas estão fora desse contexto, porque faz a gente pensar muito como o nosso público está se comportando, né? Então, essa gestão de mudança que se tornou uma vantagem competitiva nas empresas e marcas, né? Então, se preparar para essas necessidades antes que elas sejam uma necessidade. E essa facilidade de mudar, de se adaptar, isso é o que a gente tem hoje no escritório. Então, antes a gente tinha, quando começou a parte do 3D, por exemplo, não vou fazer 3D, não vou fazer isso, eu desenho à mão. Então, assim, hoje a gente já vê que esse preconceito e não estar preparado para essa disruptura que vem. E vão vir outras, né? Exatamente. A cada ano a gente muda a forma de fazer. Exatamente. Então hoje a gente diz que essa gestão de mudança é uma vantagem competitiva, sim, nos escritórios. Então, para quem está começando ou para quem quer dar um salto no escritório, é sempre importante estar ligado. O famoso pivotar, né? Que a gente ouve bastante na internet. Exatamente. Levar em mente isso daí, porque eu acho que é uma grande tendência geral para todas as empresas, né? Essa gestão de mudança. E é isso. E agradecer a todos que estiveram presentes aqui, os comentários.
os coraçõezinhos, que a gente ama muito. Queria agradecer muito mesmo de coração, a gente poder compartilhar um pouquinho só do que a gente sabe, e também vocês poderem compartilhar com a gente o dia a dia, que isso faz muita falta no nosso mercado, até em todos os mercados, mas principalmente no nosso, então é o que a gente busca, poder realmente compartilhar conteúdo. Exatamente, obrigado. E a gente está sempre aqui para os comentários do Instagram, outros profissionais que mandam dúvidas, essa é a ideia. A gente está 10 anos no mercado, tem muita gente que está muito mais tempo, e tem muita gente que está começando hoje. A ideia é essa, a gente sempre teve essa vontade de compartilhar com as pessoas, né? Afinal, somos gêmeas, univitelinas, compartilhamos tudo. Tem que dividir tudo, esquece. Não ia ser diferente da gente compartilhar também o nosso dia a dia e o que para nós foi mais difícil, né? De encurtar esse caminho para outras pessoas, né? Ó, segue a gente lá no Matos Arquitetura, @matosarquitetura com 2 T's, tá? No Instagram. A gente também vai mostrar um pouquinho mais do que está no showroom aqui da Roca, que toda vez que a gente vem, tem sempre uma novidade, e que a gente fica louco, os nossos clientes também. Isso ajuda, porque a gente também consegue aplicar todos os produtos, todas as novidades. É isso aí. Obrigada, viu?